A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. Então, queridos, a ênfase da aula de hoje será a disciplina eclesiástica. Isso mesmo, disciplina eclesiástica. Ela é bíblica e deve ser aí usada com firmeza e amor para que todo o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, não venha aí sofrer as consequências do erro de algumas pessoas. Sabemos que todos os homens estão aí sujeitos a cometer erros, né? E a disciplina é necessária para que a restauração daqueles que cometeram pecado seja feita. É importante ressaltar também que a disciplina precisa ser feita com o consentimento da igreja. E que aqueles que foram aí disciplinados não sejam também abandonados. Eles devem ser aí tratados com firmeza, mas com misericórdia e com amor. Precisamos, queridos, amar o pecador, mas odiar o pecado. E saber que sem santificação ninguém jamais verá ao Senhor. O texto do dia da nossa lição, queridos, se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A síntese da lição destaca que a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Queridos, lá em Provérbios 15, verso 5, está escrito que o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. A disciplina, queridos, é uma prova de amor, né? Deus requer aí que os seus filhos andem em conformidade com a sua palavra. Se errarmos, ele certamente irá nos disciplinar. No entanto, queridos, temos que tomar cuidado. Deus não se deixa escarnecer. O objetivo da disciplina cristã é proporcionar aí ao crente, né, uma intimidade profunda com o seu Criador. Além disso, a expressão disciplina cristã é utilizada em dois sentidos: práticas espirituais, devocionais, sociais e correção terapêutica. Algumas das primeiras são a adoração a Deus, né? A leitura diária e sistemática da Bíblia Sagrada, a oração, o serviço, a mordomia do corpo e dos bens. Quanto à segunda, sendo aí devidamente administrada, possui um efeito salutar e restaurador. Ela não deve servir aí para envergonhar, queridos. Isso mesmo. A disciplina cristã não deve servir para envergonhar, mas sim para edificar a fé do fraco e daquele também que vacilou na caminhada. Não podemos aí fazer com que a pessoa que errou, quando for disciplinada, ela fique envergonhada perante toda a igreja. A igreja de Cristo tem que ajudar essa pessoa que caiu a se levantar. O texto bíblico da lição, queridos, que serve aí como base, né, para a lição que vamos estudar, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Portanto, se você não possui a lição em mãos e quer fazer parte desse estudo, faça a leitura desse texto. 1 aos Coríntios,
capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13, que é a base da lição que vamos estudar. Os objetivos da nossa aula, queridos, é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto. Mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja e conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, inconcebível até mesmo ao paganismo. Um dos membros da igreja havia se amasiado, havia se amigado com a sua madrasta. O apóstolo então censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável: a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo. Como que alguém aí pertence a uma igreja cristã seria aí capaz de viver na prática da imoralidade sexual pior ainda do que os ímpios? É algo incrível, né, queridos? Mas é o que ocorreu lá na igreja de Corinto. Quando a pecaminosa conduta social do mundo sem Deus, queridos, é aceita aí pela igreja em lugar da palavra de Deus, em lugar da Bíblia, os pecados mais degradantes e abomináveis se aninham sem protesto entre os crentes. Quando a igreja é complacente com o pecado, ela passa aí a correr sérios riscos. Tomemos como exemplo a igreja de Corinto. Ela deixou aí o secularismo entrar e o pecado tornou-se desenfreado. Precisamos estar atentos para que não venhamos cometer os mesmos erros desta igreja, queridos. Não podemos nos esquecer que o pecado continua sendo uma afronta contra Deus, nosso Deus santo e verdadeiro. Portanto, nesta lição, vamos estudar aí sobre a disciplina bíblica na igreja, tão importante e fundamental para a restauração daquele que caiu em pecado e precisa ser levantado. A nossa lição, como de costume, está dividida em 3 pontos, né? Aqui no ponto de número 1, o significado e a necessidade de disciplina. Então, queridos, a disciplina nada mais é do que o ensino, né? O que é disciplina, senão o ensino? Mas só que também possui aí ela também o seu lado grave, né? Não é apenas o ensino, mas é também a correção. O seu objetivo, então, é conscientizar-nos quanto às consequências das nossas atitudes. Isto mesmo. A falta de disciplina pode aí conduzir até a morte da pessoa. Morte física, morte espiritual. Por isso precisa ser disciplinado aquele que errou. A disciplina cristã não deve servir aí para envergonhar, né? Mas para edificar a fé do fraco e também daquele que vacilou na caminhada. A história da igreja deixa claro que já houve aí muitos abusos, né, com a aplicação da disciplina. Muitas pessoas foram excomungadas, né, e até excluídas por motivos banais ou por diferenças pessoais entre lideranças e liderados. Era utilizada mais como um instrumento de intimidação, de interesse e de poder do que com o objetivo de cura e transformação da vida para a salvação. Um dos crentes de Corinto vivia ali um relacionamento incestuoso com a mulher do seu pai. E a igreja era cúmplice do pecado, porquanto estava tolerando. Até que Jesus volte, queridos, a igreja local é composta aí de salvos que ainda pecam. Ninguém pode dizer que não peca mais. Quando Jesus voltar, não haverá mais mancha, não haverá nem ruga. A igreja de Corinto, bem como aí toda a igreja da atualidade, deve, através aí do Espírito Santo,
ter consciência de que Deus é santíssimo e quem vive na prática do pecado não pode ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo não estava fisicamente lá em Corinto, né? Mas em pensamento e em palavra ele estava junto com aquela igreja. E na autoridade do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, ele juntamente, né, com a cooperação da igreja, determinou então a disciplina do transgressor, desse irmão de Corinto que caiu no pecado. Aquele homem deveria ser entregue a Satanás. Mas isso não significava que o membro estava definitivamente perdido. Durante a história da igreja, até personagens importantes do cristianismo, como Crisóstomo, interpretavam essas palavras do apóstolo nesse versículo como a aplicação de algum castigo físico muito severo. Já a mulher pecadora não aparece aí na disciplina corretiva, né? Então, certamente ela não era crente. E o apóstolo Paulo esclarece que a disciplina era para a destruição da carne. Se a pessoa que errou mudasse de rumo e de comportamento também, então o seu espírito seria salvo. Então, dessa forma, queridos, fica claro que a intenção do apóstolo não era descartar os envolvidos, mas salvar as suas almas. O sofrimento também serve aí aos sábios, também serve então aos sábios propósitos de Deus, né? Tudo tem um propósito de Deus por trás. E na situação atual, ele estava ali em comunhão com a igreja, mas em contrapartida com a sua alma perdida, pois a igreja estava aceitando. A espiritualidade do crente, queridos, não está aí no fato de possuir aí um elevado conhecimento doutrinário, ou ser aí portador de dons espirituais, mas na resolução permanente de evitar o erro, de evitar o mal, de evitar o pecado. Isto é primar pela santidade. O caso desse cristão aí de Corinto mostra-nos que um crente de consciência cauterizada, queridos, procede pior quanto ao pecado do que o incrédulo comete. Então, muito cuidado com isso. Ele se acostumou com o pecado. A sua mente ficou cauterizada. E ele estava cometendo o pecado naturalmente. Mas o apóstolo Paulo disse à igreja que ele precisava ser disciplinado, né? O ponto 2 da lição, a disciplina como preservação da santidade na igreja. Então, queridos, o pecado de um acaba infectando toda a congregação, né? Porque faz parte do corpo de Cristo. Para você ter uma ideia, um bom exemplo, certa vez lá em Israel, apenas um homem pecou. Você conhece a história de Acã, mas todo o povo sofreu. Muitas pessoas morreram por causa do erro de Acã. O fermento na Bíblia, isto é, a sua fermentação, representa aí o pecado como corrupção moral, né, e espiritual, agindo a princípio secretamente, como faz a fermentação na massa. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Assim age o pecado inicialmente, se ele não for evitado. O Espírito Santo que habita no crente, queridos, a partir aí da conversão, regendo aí soberanamente a nossa vida, livra-nos do poder e do domínio do pecado. E o apóstolo Paulo conhecia a igreja de Corinto e sabia quão decaída moralmente era a sua população. Já numa epístola anterior, não inclusa aí no cânon do Novo Testamento, ele os ensinara sobre a não identificação e comunhão de luz com as trevas. Isso não significava que eles teriam de sair deste mundo. O apóstolo Paulo instruiu os crentes para que nem comessem com os incrédulos de Corinto. Isso pode até parecer aí um exagero e radicalismo para nós do Ocidente, né?
Mas naquele mundo ali de paganismo, as refeições em grupo quase sempre incluíam atos idolátricos, né, e demoníacos. Então era muito perigoso. A pureza da igreja, queridos, não pode ser comprometida. Tendo em vista então essas práticas, comer com eles significava aí aprovar a idolatria e o demonismo. O verdadeiro cristão, queridos, mediante aí o poder do Espírito Santo, convive entre pessoas não crentes, mas não se deixa influenciar por elas. O ponto 3 da lição, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. A igreja, queridos, como sendo aí o corpo de Cristo, não cumprirá o seu propósito divino se deixar aí de atuar na cura espiritual dos seus membros. Em certas associações e comunidades da sociedade atual, a prática aí da exclusão está inserida em seus regimentos internos e estatutos. Se a pessoa errar, ela é excluída da associação ou da comunidade. Porém, a exclusão da igreja, queridos, é uma pena muito mais terrível do que a exclusão aí de qualquer outra associação da sociedade. No sentido espiritual, ser excluído do corpo de Cristo, queridos, é uma punição terrível. Agora imagine para quem aplica a disciplina e a exclusão de forma injusta, ou seja, alguém se utilizando aí de forma errada do poder que lhe é atribuído. Por isso, queridos, que Paulo recomenda que a aplicação da disciplina deve ser em nome do Senhor Jesus, com a autoridade recebida, mas no poder do nosso Senhor Jesus. A orientação bíblica para quem está em comunhão é vigiar para que não caia, né? Está escrito na Bíblia. Aos que caíram em alguma falha, a igreja então deve oferecer apoio. É de suma importância que a igreja tenha aí uma equipe capacitada para acompanhar as pessoas que passam pela disciplina. Se possível, um treinamento oficial da igreja, elaborado e aplicado por instrutores experientes que comprovadamente demonstrem amor pelas almas e, acima de tudo, sejam comprometidos com o reino de Deus. A disciplina é uma forma, então, de confrontar o cristão que pecou com o seu pecado e mostrar que, apesar de tudo, a igreja certamente o ama e deseja vê-lo restaurado. Por isso, queridos, ela não o abandonará e continuará discipulando. A conclusão da nossa lição diz assim: a disciplina deve ser aplicada de acordo com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando outros meios, como o aconselhamento e a orientação pastoral, não surtirem efeitos. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade na igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. Queridos, a nossa sociedade não é melhor do que aquela em meio à qual a igreja de Corinto vivia. Então vigiemos para não nos acostumarmos aos baixos padrões de corrupção moral que prevalecem hoje no nosso mundo. No campo, na cidade, nas diversões, nas viagens, na escola, em todo lugar. Então, queridos, que o nosso Senhor guarde o seu povo em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.